Olá, estudantes do segundo ano! Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara e usa da maneira correta aí. Lave sempre suas mãos e procure um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, mas também vamos precisar de 2 a 3 folhas no final da aula para fazer uma atividade, certo? Lápis de cor, giz de cera, canetinha. O que você tiver aí, tá beleza. Lápis de escrever, borracha, tesoura, cola ou durex, fita crepe, certo? Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos fazer a revisão da aula passada, que o tema foi os povos originários na cidade de Curitiba. Nós vimos que, antes da colonização do Brasil, o território já era habitado por povos originários ou nativos, nesse caso, os indígenas. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil com suas embarcações marítimas, essa terra já era habitada pelos indígenas, existindo vários povos, dependendo de cada lugar ou região. E a Vivi também veio lembrar que lemos a parte 1 da revista em quadrinho Viagem pela História de Curitiba, volume 1, com a turma do Curitibinha. E nós conhecemos a turma do Curitibinha. Então, o Curitibinha, a Graciosa, o Fosco, a Zezé, a Gralha Azul Celeste, a Araucária Sorriso e também o cãozinho Curiticão. Lembram disso? Com a revista em quadrinhos, nós aprendemos que aqui nessas terras habitavam os indígenas tinguis da nação Tupi-Guarani. Durante milhares de anos, viveram em perfeita harmonia com a natureza. Então, os tinguis eram os indígenas que habitavam os campos de Curitiba. Também vimos que o nome da nossa cidade foi dado pelos indígenas. Eles chamavam estas terras de Coré-Etuba, isto é, muito pinhão aqui. Resumindo, Curitiba significa pinheiral. Então, a palavra Curitiba vem de 2 palavras indígenas. Coré, que quer dizer pinheiro, araucária, pinhões, e tuba, quantidades muitos. As 2 juntas fica terra dos pinheirais ou terra de muito pinhão. Vimos também da alimentação dos indígenas. Os nativos viviam da caça, da pesca e dos frutos silvestres. Vimos que os tinguis habitavam em covas abertas no chão, chamadas de tindiqueras, que significa buraco de tingui. E também vimos, até a época da chegada dos portugueses ao Brasil, o Planalto Curitibano, habitado por povos ceramistas de tradição Itararé, era um paraíso para os indígenas. Os indígenas que habitavam primeiramente a região do Paraná, aqui de Curitiba, por estudos arqueológicos, os primeiros ceramistas no Brasil. Eles dominavam as técnicas mais simples de cerâmicas.
E o povo Itararé Taquara, além de ceramistas, também começaram a cultivar a terra, tornando-se agricultores. Eles plantavam principalmente o milho e a mandioca, ou aipim, como você conhece, né? E olhe lá, a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 22 e que hoje nós vamos continuar com esse tema. Os povos originários na cidade de Curitiba. Só que hoje nós vamos falar dos povos indígenas paranaenses e curitibanos. Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, a aula 22, História, os povos originários na cidade de Curitiba. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Vamos lá? E a Vivi já começa com uma dúvida. No estado do Paraná, onde moramos, existem reservas indígenas? Reservas indígenas? Você sabe o que é isso? Não? Então eu vou te explicar. Reservas indígenas são terras que são doadas por algumas pessoas, adquiridas, ou seja, compradas, ou que foram desapropriadas pelo governo federal para que fossem destinadas à posse de povos indígenas, certo? Não é tão difícil, né? E olhe lá que interessante. Ali nós temos o estado do Paraná. E você percebeu que tem umas bolinhas amarelas? E com um número? Cada uma representa uma reserva indígena. Porém, nós sabemos que muitos indígenas já vivem em cidades e já se adaptaram à cultura do homem branco. Como aqui em Curitiba, a gente já falou da aldeia indígena urbana que existe.
Vamos recordar nessa aula, certo? Então, ao lado aparece o nome dessas reservas indígenas. Eu vou ler o nome dessas reservas, mas eu não vou ler esse começo, reserva indígena, porque eu sei que as 17 são reservas indígenas. Então, eu só vou ler o nome que aparece no final, que é o nome do lugar, certo? Ocói, Rio das Cobras, Mangueirinha, Palmas, Marrecas, Ivaí, Faxinal, Rio da Areia, Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antônia, São Jerônimo da Serra, Laranjinha, Pilarzinho, Ilha da Cotinga, Mococa, Tecoa-Anetetê. Então, essas são as reservas indígenas que vivem ainda segundo o costume indígenas. E olha lá que interessante, que a Vivi veio nos falar. Ela veio nos falar dos povos indígenas que tem aqui no Paraná. Mas, professora, são 17 reservas indígenas. Sim, são 17. E tem 4 povos indígenas separadas, né, nessas reservas. E de onde que eu tirei essa informação? E essa informação eu tirei do PIB. PIB, professora? PIB, que quer dizer uma sigla para o nome Povos Indígenas do Brasil. Povos, a letra P, indígenas, a letra I, e do Brasil, a letra P. Então, fica PIB, Povos Indígenas do Brasil. É um instituto socioambiental e eles têm um site que eles falam dos povos indígenas em geral. E nesse site tem uma enciclopédia virtual sobre os povos indígenas do Brasil. E você pode pesquisar pelos estados. E se eu pesquisei lá o Paraná, e eles me falaram que tem os seguintes povos que a Vivi também veio dizer aqui para nós. Guarani, Guarani Nhandevá, Caingangue e Xetá, certo? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre esses povos indígenas que habitam aqui o Paraná. Primeiro vamos conhecer um pouquinho do Guarani. Guarani é uma palavra indígena que quer dizer pessoa. Então eles se chamam de pessoas. E também eles usam o nome Avá, certo? Os Guarani vivem em um território que compreende regiões do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina, certo? Eles possuem alguns aspectos semelhantes entre si, na questão da cultura, nas suas organizações. Porém, esses povos, apesar de viver na região aqui sul e alguns países, né, vizinhos, eles têm diferentes modos de falar a língua guarani e de praticar sua religião. E também no modo que se relacionam com o meio ambiente, certo? O outro povo é o Guarani Nhandevá. Guarani a gente já viu que para eles significa pessoa. E Nhandevá? Nhandevá significa nós, todos nós. Esse povo possui uma família bem extensa. Quem comanda a família é a avó ou o avô. São eles que orientam tanto a política como as questões religiosas. Eles decidem tudo, até mesmo onde cada família vai morar, vai construir a sua oca, tá? E isso tudo em volta da sua casa. Na casa deles também ocorrem as reuniões e os ritos sagrados. Tanto o povo Guarani como o povo Guarani Nhandevá, a agricultura é a principal atividade econômica, mas eles apreciam também a caça e a pesca, praticando sempre que possível. Vamos conhecer mais um? Os caigangues. O termo caigangue na cultura indígena quer dizer morador do mato. Eles preferem habitar as regiões de campos e florestas de araucária, tanto que o pinhão é uma das suas principais fontes de subsistência. É o que eles se alimentam e às vezes até coletam para vender, certo? Decorrido 500 anos do primeiro contato, né, dos caigangues com os homens brancos, eles ainda preservam o seu idioma. Eles possuem nomes indígenas, apesar de raramente utilizar a pintura corporal.
Um dos aspectos que destaca o povo caigangue é o uso dos artesanatos. Eles fabricam tecidos de fibras vegetais, cesto de taquara, como tem esses daqui, ó, bem bonito, bem colorido. Então eles pegam a taquara, cortam em pedaços, fazem esse entrelaçado para formar o cesto, certo? Também fazem enfeites e adornos, utensílios de cerâmica e de purungo. Você vai me dizer, purungo, professora, o que é isso? Purungo, vamos dizer, é o fruto de uma planta, se pode chamar de fruto, não sei, né? E é interessante que eles fazem, então, artesanato com isso. E um dos artesanatos, quando vira, corta, é a cuia de chimarrão, certo? E também utilizam o purungo para fazer instrumentos musicais. Então, eu tenho aqui a parte de cima é feito de purungo, embaixo de taquara, e daí eles colocam algumas sementes para dar o barulho. Da taquara também, eles fazem vários utensílios, além das cestarias, um instrumento musical, o pau de chuva. Muito legal, certo? Vamos conhecer outro povo? O Xetá. Xetás foram a última etnia do estado do Paraná a entrar em contato com o homem branco. Isso ocorreu por volta da década de 40. Na imagem aparece a segunda expedição, na primeira imagem ali. Então, a primeira expedição eles nem conheciam os homens brancos. Na segunda, então, eles já tinham tido o primeiro contato. Só que desse contato, eles começaram a se dispersar. Em 1999, restavam apenas 8 sobreviventes desse grupo indígenas. 3 mulheres e 5 homens, que também aparecem aí na segunda imagem, né? Todos eles ligados entre si por laços de parentescos. Hoje eles vivem em diversos estados, tanto no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Diferente de outros povos indígenas brasileiros, o povo indígena Xetá não vive em sociedade e tampouco convivem no mesmo espaço territorial, né? Organizado em aldeias. Eles são bem independentes. Nem compartilham os mesmos códigos, as mesmas pautas, as mesmas culturas do seu povo. Então, é um povo, como eu falei, mais independente do que o outro, que vive em aldeia, que vivem todos juntos, certo? E a Vivi trouxe uma atividade para nós. Procure no Caça-Palavras os povos indígenas do Paraná. Então, nós estudamos, são 4 povos indígenas. Você não precisa copiar o caça-palavra. O que você vai fazer? Você vai escrever no seu caderno o nome desses 4 povos. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí conseguiu encontrar os 4 povos indígenas que vivem no Paraná? Vamos ver? Guarani, Caigangue, Guarani Nandevá e Xetás, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Lembro que em Curitiba tem uma aldeia indígena urbana chamada Cacané Porã? Então, em Curitiba, nós já vimos isso, né, quando estudamos sobre comunidades, tem uma aldeia indígena urbana. Eles já se adaptaram à vida na cidade. Nós falamos, então, em outras aulas, e para aprender mais, nós vamos ver o mapa onde fica essa aldeia e vamos ler um texto. Então, esse daqui é o mapa de Curitiba. E Curitiba é dividida em bairros. E você sabe por quê? Bairros são divisões geográficas da cidade para facilitar a localização. A aldeia urbana Cacané Porã fica no bairro Campo de Santana. Para saber mais sobre essa comunidade indígena, vamos ler um texto? A aldeia indígena de Curitiba luta para preservar cultura. A maior preocupação das 35 famílias indígenas que vivem na aldeia urbana Cacané Porã, no Campo de Santana, é manter viva a cultura, em especial a língua caigangue. Desta maneira, nós não perdemos a nossa identidade, mesmo vivendo há vários anos dentro de uma metrópole, afirma Rosana Salete Rodrigues, moradora local responsável por ministrar aulas do idioma nativo para as 63 crianças da aldeia. Em Cacané Porã, vivem descendentes de 3 diferentes etnias indígenas. São 4 famílias de Guarani, 4 de Xetás e 27 de Caigangues. As 35 casas construídas em área de 44 mil metros quadrados são dispostas em círculo, sem muros, separando os lotes e com uma oca de madeira na praça central. Adaptados à vida em meio urbano, todos os indígenas que vivem aqui trabalham em empresas, temos pedreiros, metalúrgicos, motoristas e padeiros. Usamos carros, motos, roupas das cidades. Já estamos acostumados com a cultura do homem branco, mas não podemos esquecer das raízes, porque senão elas acabam se perdendo e não queremos apagar a nossa história, ressalta o cacique da aldeia, Carlos Luiz dos Santos. Outro aspecto da cultura caigangue que sobrevive em Cacané Porã é o artesanato, que ajuda no sustento de boa parte das famílias. Santino Inácio, 57 anos, produz cestos feitos de taquara, que é uma espécie de bambu. Todos os dias ela levanta cedo e sozinha realiza todas as etapas do processo. Pego a taquara, raspo, corto em tiras, depois faço as fitas e vou trançando até as peças ficarem prontas. Aí passo tintura nas fibras para o cesto ficar bem bonito. Relata. Os itens são vendidos em feiras no centro da cidade. Olha que interessante. Aprendemos um pouco mais sobre a cultura, né, da aldeia indígena urbana Cacané Porã. Vamos ver algumas fotos? Então, Cacané Porã, se vocês lembram, é o nome dessa aldeia. E esse nome quer dizer fruto bom da terra. Na aldeia indígena urbana moram 35 famílias. 4 famílias do povo Guarani, 4 Xetás e 27 Caigangues. A comunidade é disposta em círculo, sem muros separando uma casa da outra, como podemos ver ali na imagem, certo? E no centro tem uma praça central com uma oca de madeira.
Aqui tem a Rosana Salete Rodrigues, moradora local responsável por ministrar aulas do idioma nativo. Então, uma das preocupações é preservar e manter viva a cultura, como a língua indígena, que na notícia aparece então a professora Rosana. Ela aparece nessa imagem, então, dando aula para as crianças. É claro que durante a pandemia, isso não sei como está acontecendo. As crianças, antes da pandemia, frequentavam uma escola municipal e no contraturno, ou seja, no período contrário da aula, algumas vezes na semana, então elas aprendiam o seu idioma. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394 de 96, assegura às comunidades indígenas a utilização de sua língua materna, ou seja, da sua língua indígena, para o ensino das crianças. E aqui aparece a artesã Santina Inácio produzindo cestos de taquara, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Você percebeu as diferentes moradias indígenas? Estudamos, na aula passada sobre as tindiqueras, que são buracos de tinguis embaixo da terra, né? Mas olhem lá, a moradia guarani, que me lembra uma casa de taipa, que também nós já estudamos. A Guarani Nandevá, Caigangue e Xetá. Bem diferente uma da outra, né? Então, cada povo, constrói da melhor maneira com os materiais que eles encontram na natureza, certo? E olha a proposta da Vivi. Vamos fazer uma atividade, uma pequena maquete de uma aldeia indígena? Olha que ideia legal. Nossa atividade, então, vai ser a construção de uma maquete. E o que nós vamos precisar de materiais? Papel sulfite, tesoura, canetinhas, lápis de cor ou giz de cera, cola, fita crepe ou durex. Pode ser ou a cola ou a fita crepe ou o durex, o que você tiver aí. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Então vamos lá, nós vamos fazer essa maquete indígena, certo? Vamos começar pela oca. Uma folha de sulfite, nós vamos dobrar ao meio, desta maneira. E daí vamos cortar bem em cima da linha onde a gente dobrou. Uma parte nós vamos fazer a parte de baixo da oca. Então, vocês vão pintar como se fosse as folhas de palmeiras ou madeiras, né? Então, eu já fiz um aqui, ó. Certo? Depois, eu vou cortar a porta bem no meio. E agora eu vou colar, certo? Vou usar aqui o durex. Você pode usar tanto a cola como a fita crepe. Então, a parte de baixo da minha oca já está pronta. E agora vamos fazer a parte de cima. Vou pegar outra folha, porque nessa daqui não dá, ó. Eu usei aqui um
pratinho de pirex para ficar mais fácil, porque eu não consigo fazer círculo bem redondinho. Se você consegue, pode fazer aí a mão livre. Mas o meu fica torto, então eu resolvi pegar assim um pirex para fazer então a parte de cima da oca. Ó, então fiz o desenho, vou recortar. Pronto. E agora eu vou desenhar. Eu fiz aqui alguns riscos, certo? Daí pintei com giz de cera. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer um recorte até o meio. E vou colar uma parte sobre a outra, ó, para formar então a parte de cima da oca. Vou fazer de novo, ó, recorte até o meio. E cola ou passa a fita de uma partezinha aqui, ó, em cima da outra, para formar então a parte de cima. Deixa eu pegar uma fita. E daí eu vou passar cola na parte de cima. E só largar e esperar secar. Então, a primeira parte nós fizemos. E agora vamos fazer os indígenas. Com o papel que sobrou, né, eu vou fazer um desenho dos indígenas. Já trouxe aqui pronto. Depois, vou pintar e recortar, certo? Mas, professora, como que você conseguiu deixar eles de pé? Vou ensinar para vocês. Eu cortei uma tirinha de todo o papel sulfite. Vou dobrar no meio, porque eu vou precisar só da metade. Corto. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um C e vou virar para baixo, ó. Vai ficar assim. E vou colar uma parte em cima e a outra embaixo. Ó, vai ficar assim meio curvo, certo? Depois eu dou uma dobradinha aqui, ó. E assim ele já vai ficar de pé. Certo? Então, já temos a outra parte da nossa maquete. E vou pegar uma folha e vou fazer um desenho. Eu aqui fiz várias araucárias, já que a gente está falando do Paraná, de floresta de araucárias. Depois que eu fizer o desenho, dobro ao meio e posso deixar de pé, certo? Tem tudo isso para fazer a sua maquete, então eu vou dar um tempo aí para você fazer.
aí, gostaram da pequena aldeia indígena que nós fizemos? Se você fizer, eu quero ver também. Manda lá para aquele endereço de e-mail, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Se cuidem!